Bom, o cisto, gente, ocorre, então, porque a gente envelhece, né? Apesar de a gente não estar amamentando sempre, gestando, a nossa produção hormonal ela é contínua, né? Vai alternando entre estrogênio e progesterona e eles têm ação no nosso epitélio mamário, né? Nosso tecido mamário. Isso faz com que a mama vai envelhecendo com o tempo também. E eu gosto muito de usar uma outra analogia, eu sou a mulher das analogias no consultório. Eu falo para os pacientes entenderem a mama delas como cachos de uva. Cada cachinho de uva é ali um lobo mamário, entendeu? Então, você tem ali de 15 a 20 cachos de uva que desembocam no bico do peito. E aqueles cabinhos do cacho de uva são os ductos. Então, a uva é onde eu vou produzir o leite, a unidade ducto alveolar. Quando eu vou amadurecendo, essa glândula mamária ela vai envelhecendo, eles vão se coalescendo e de 2 vira 1 e vão crescendo. Isso vão formando os cistos. Por isso que é mais comum nas mulheres não é mais idosas, né? Mas que não são assim tão jovens, né? O cisto mamário vem dessa questão do envelhecimento. E o cisto simples, que é aquele que eu tenho a parede com membranas ali, com células e água dentro, é um líquido dentro, né? Não é exatamente água, mas é um líquido, uma densidade parecida com a da água. Você não precisa ficar preocupado, isso é uma alteração benigna, não vira câncer, assim, é 100%. Tanto que a gente dá no ultrassom de mama, o BIRADS é 2, que significa lesão benigna, não vira câncer, ok? Quando que a gente precisa se preocupar na questão do cisto? Quando eu tenho cisto complexo e quando eu tenho algumas questões do microcisto. Então, quando eu tenho o cisto complexo, é o quê? Eu tenho esse cisto e dentro dele eu tenho lá aquela bolinha de sólida, que eu tenho o quê? Um nódulo dentro do cisto. Isso é um cisto complexo. Então, imagina só, eu tenho várias células na minha glândula mamária. E ao redor daquele cisto, eu tenho células de glândula mamária. Eu posso dar o azar ou a sorte de daquela célula virar uma célula tumoral. E cresce o câncer para dentro do cisto, entende? É essa a ideia. Então, todo cisto complexo, ele precisa ser analisado, né? A gente costuma fazer uma coisa chamada biópsia assistida a vácuo, que é uma biópsia da mama com um aparelho que ele faz uma sucção. Então, a hora que eu estou biopsiando, ele suga, de maneira que o líquido dali de dentro, ele não escapa para o tecido da mama, né? Por quê? Porque esse líquido pode ter células cancerígenas. Por isso que eu não posso biopsiar de uma forma simples, entende? Ele precisa ser retirado. E essas lesões que são menores do que 2 centímetros, a biópsia a vácuo, ela retira por completo, né? Então, você não precisa operar. Então, é o padrão ouro, digamos assim. E no caso dos microcistos, a gente precisa se preocupar, né? Ficar mais atento também retirar quando eu tenho um microcisto único. Porque se eu tenho uma mama cheia de cistos, microcisto na mama direita, microcisto na mama esquerda, eu tenho uma coisa chamada alteração funcional benigna da mama. É uma mulher com mais receptores hormonais na mama, que recebe os hormônios do corpo dela e isso gera os mais cistos de mama. Então, é um espectro completamente benigno da mama. Agora, se eu tiver só um microcisto, a mama direita, um microcisto, eu não tenho uma alteração funcional benigna da mama. Porque eu tô falando de uma coisa sistêmica. Tem que acometer as duas mamas. Sim. Né? Eu tenho que acometer vários locais da mama. Então, um só, a gente já fica também de olho e a gente precisa também fazer a biópsia assistida a vácuo. Samuel, acho que quem está assistindo a gente, né, Fernando, que possui algum cisto, que já escutou falar em cisto de mama, vai ter aquela ideia inicial de vamos fazer a punção e drenar? Porque isso acontece com frequência, tá? Sim. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque para tocar em 2 pontos. Primeiro, o tratamento, que você já falou um pouquinho. Uhum. E segundo, que eu achei muito legal nessa nossa conversa, da biópsia a vácuo, né? Uhum. E você vê o cuidado que tem esse tipo de procedimento, porque, como você mesmo disse, ele poupa a disseminação de células cancerígenas, né? Então, assim, não é você detectar que tem um nódulo, por exemplo, já enfiando um cisto, e já enfiando uma agulha para poder esvaziar. Não é isso mais, né? E como que você faz, de maneira geral, o tratamento? Tanto de cisto pequeno como cisto volumoso. Então, Existe, e uma outra, só para eu finalizar a pergunta, para ficar um pouquinho mais claro. Existe ainda a situação de você fazer a punção do cisto e deixar lá e observar, se for um cisto maior? existe sim. A gente acaba só fazendo a punção quando ele é um cisto sintomático, né? Então, eu palpo
a mama, eu sinto, tem cistos que aparecem tão rápido, Não, sim, que são os nódulos. O paciente, de repente, começa a sentir um nódulo que cresceu em uma semana. Gente, isso provavelmente é história de cisto, não é história de nódulo sólido, né? Então, aí você palpa ele e esvazia o cisto. Ele pode reformar, né? Tem uma taxa de recidiva que a gente chama, né? É superior a 50%, mas pode dar um grau de conforto para o paciente. Porque essas pacientes que têm alteração funcional benigna da mama, e cistos de mama, eu costumo falar, paciente chegou e tem um monte de cisto, eu já sei, ela tem mastalgia. São pacientes que têm a mama mais sensível, porque, gente, com certeza, é um sinal indireto, né? Tem mais receptores, produzem cisto, eu já sei que ela tem mais dor na mama. Então, os cistos pequenos, que eu não palpo, a gente só faz a punção, que a gente chama de punção por agulha fina, quando a mama é muito sintomática. O paciente tem muita dor e a gente quer testar se vai melhorar a dor puncionando os cistos. Certo. Então, esses cistos que são impalpáveis, a gente faz guiado por ultrassom. E os que são palpáveis, que na maior parte das vezes, para ter tanta dor assim, é mais os palpáveis, os grandes, maiores do que 2 centímetros. E a gente faz a punção, mas lembrando que eles podem voltar. A biópsia a vácuo é feita com aparelho? É um aparelho especial que... Como que eu vou te dizer? Uma máquina, ela é maior do que a biópsia comum que a gente faz, né? A core biopsy. E o material que vai dentro dela, ele é trocado a cada paciente, né? Então, ele é descartável. Vem uma parte da máquina e uma parte é a própria agulha. Então, aí você faz guiado por ultrassom, né? Porque são lesões que geralmente são menores do que 2 centímetros, geralmente são lesões impalpáveis. Pode ser feita... pelo ultrassom ou pela mamografia, no caso das calcificações. E ela retira tudo ali. Você vai tirando em leque e tira 2 centímetros de lesão. É muito legal. Como a gente tem o costume de